Olá, boa noite. Muito boa noite. O presidente Jair Bolsonaro sanciona com 11 vetos a lei que facilita a participação de empresas privadas nos serviços de saneamento básico. O governo prevê investimentos de até 700 bilhões de reais no setor para dar acesso à água e ao esgoto a quase toda a população. E você vai ver também. A justiça determina que Sari Corte Real vá a julgamento pela morte do menino Miguel, que caiu do prédio onde ela mora, no Recife. Morre em Belo Horizonte empresário intoxicado por cerveja da Baker. Ele é mais uma vítima fatal da cervejaria. Vice-presidente Hamilton Mourão diz que militares podem ficar na Amazônia até o fim de 2022 para combater queimadas ilegais. Morreu hoje em Belo Horizonte mais uma vítima da intoxicação causada pela cerveja da Baker. O empresário é a 9ª vítima fatal e estava internado havia mais de um ano. José Osvaldo de Faria, de 66 anos, estava internado desde fevereiro do ano passado na UTI deste hospital particular de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Civil, exames confirmaram que o empresário foi vítima de intoxicação por dietileno glicol após consumir a cerveja Belo Horizontina fabricada pela Baker. Durante o tratamento, José Osvaldo teve 5 paradas cardiorrespiratórias, pneumonias, ficou completamente cego e com paralisia nas pernas e na face. A esposa do empresário, Eliane Reis, já acionou a Baker na justiça. No mês passado, 11 funcionários da cervejaria foram indiciados, entre eles responsáveis técnicos, o chefe de manutenção da cervejaria e 3 administradores. Eles vão responder por homicídio, lesão corporal e intoxicação de produto alimentício. A Baker não se posicionou sobre a morte. A Justiça de Pernambuco decidiu que Sari Corte Real vai a julgamento pela morte do menino Miguel. O garoto de 5 anos caiu do 9º andar de um prédio de luxo no Recife. A Justiça acatou os argumentos do Ministério Público que apontam Sari Corte Real como responsável pelo crime de abandono de incapaz com resultado morte, com agravantes de cometimento de crime contra a criança e em ocasião de calamidade pública. Caso seja condenada, a pena pode chegar a 12 anos de prisão. Os advogados da acusada têm agora 10 dias para apresentar a defesa. Miguel caiu do 9º andar do edifício Pier Maurício de Nassau, no dia 2 de junho. A mãe dele, Mirte Souza, deixou o filho com a ex-patroa para passear com a cadela da família. Sari Corte Real é esposa do prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker, do PSB. Mesmo com a denúncia, ela continuará respondendo ao processo em liberdade. Uma operação da Polícia Civil tenta desarticular uma quadrilha de hackers que extorquia empresários em São Paulo. Os investigadores ouviram 6 suspeitos e apreenderam mais de 160 chips de celular. Segundo a Polícia Civil, era uma organização criminosa que invadia e-mails, sistemas operacionais e até contas bancárias de grandes empresas de São Paulo. Com acesso a informações pessoais e de clientes, esses hackers então extorquiam os empresários. O pagamento era feito em Bitcoin. Os bandidos chegavam a pedir mais de 2 milhões na moeda virtual. Durante a investigação, viemos a saber também de outras empresas de investimento, que tiveram contas pessoais e funcionais hackeadas. E começamos aí, então pleiteamos a busca e apreensão daqueles locais que nós tínhamos o conhecimento, né? E aí nos deparamos provavelmente com uma coisa bem maior, né? Que é uma organização até voltadas para esse golpe do WhatsApp, que eles clonam o WhatsApp e acabam pedindo depósitos, né? Ao todo, 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 6 pessoas foram ouvidas aqui na delegacia. A polícia acredita que esses criminosos realizavam outros tipos de crimes virtuais. Mais de 150 chips para celulares, além de computadores e smartphones, foram apreendidos. De São Paulo, Danilo Alves para o Rede TV News. E a Polícia Mineira descobriu uma fábrica de drogas sintéticas que funcionava numa casa num bairro de classe média de Belo Horizonte. Um homem de 24 anos foi preso por tráfico. Com o suspeito foram apreendidos 660 comprimidos de êxtase, cocaína, maconha, além de celulares e uma quantia em dinheiro. Todo o material pertencia a um jovem de 24 anos que foi preso em flagrante.
Segundo denúncias anônimas, o suspeito estava importando produtos químicos e fabricava as drogas sintéticas, como êxtase e LSD, em uma casa de luxo na zona oeste de Belo Horizonte. A polícia vai investigar agora quem eram os clientes que revendiam as drogas para o homem detido. Ele vai responder por tráfico. Cerca de 60 pessoas que participavam de um racha foram surpreendidas por guardas municipais de Contagem, na Grande Belo Horizonte. O grupo conseguiu fugir do local onde aconteciam as corridas clandestinas, mas acabou cercado pelos agentes da Guarda Municipal. Segundo os suspeitos, o encontro organizado pela internet era para reunir donos de carros rebaixados e não para disputa de rachas. Pelo menos 30 veículos foram fiscalizados e alguns apreendidos. Muitos participantes não usavam máscaras de proteção, que é obrigatório. Um casal que estava no evento foi autuado pelos agentes, pois estava com 2 filhos pequenos. Ninguém foi detido. Foi divulgado um novo trecho do vídeo em que um policial militar agride uma mulher negra em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Desta vez, as imagens mostram que ela bate no PM com um rodo. A repórter Estela Freitas tem as informações. O vídeo foi incluído no inquérito instaurado para investigar os 2 PMs envolvidos na violência contra a comerciante da zona sul da capital, depois de vizinhos denunciarem que o bar dela estava aberto, contrariando as regras da quarentena em maio. As imagens mostram a mulher agredindo um dos policiais com o que parece ser um rodo por várias vezes, enquanto ele rendia um homem. Em depoimento, o PM disse que havia sido agredido pela mulher com uma barra de ferro e um rodo, como aparece nas imagens. O primeiro vídeo divulgado estava editado e mostrava apenas o momento em que ele aparece pisando no pescoço da mulher. Os 2 policiais foram afastados e a Secretaria de Segurança Pública investiga o caso. De São Paulo, Estela Freitas para o Rede TV News. Mesmo assim, não justifica a violência, né? Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. O impossível acontece e com muita frequência aqui no Brasil. Agora ficou mais difícil a apuração de crimes que envolvam policiais militares. O Tribunal de Justiça Militar decidiu permitir, através de habeas corpus, que oficiais PMs apreendam armas e outros objetos quando ocorrem mortes de civis. Segundo orientação da Secretaria de Segurança Pública, até agora essa providência é atribuída exclusivamente a delegados da Polícia Civil. Essa decisão do tribunal está sendo alvo de recursos das associações de delegados de polícia que veem na medida usurpação de suas funções. Por incrível coincidência, incrível mesmo, isso acontece exatamente quando cresce o índice de ocorrências com mortes de civis envolvendo policiais militares. Além da insegurança, esse fato contribui também para o maior aprofundamento das divergências entre as 2 corporações, Polícia Civil e Polícia Militar. Na verdade, enquanto as polícias se digladiam, quem perde é a população. Isso é uma vergonha. O ex-ministro Gedel Vieira Lima deixou hoje o presídio em Salvador para cumprir prisão domiciliar. A decisão foi do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que ele faz parte do grupo de risco para a Covid-19. Gedel Vieira Lima deixou o presídio no início da tarde. A decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, em conceder a prisão domiciliar foi baseada em um documento emitido pela Secretaria de Administração Penitenciária de Pernambuco a pedido da defesa de Gedel. Na semana passada, o ex-ministro dos governos Lula e Michel Temer teve resultado positivo para a Covid-19. Mas dias depois, em uma contraprova, o resultado deu negativo. No despacho, Toffoli justificou um agravamento da saúde de Gedel com real risco de morte. O político, condenado em 2019 a quase 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa, tem mais de 60 anos e é hipertenso. Em setembro de 2017, a Polícia Federal encontrou 51 milhões de reais num apartamento ligado a
a ele em Salvador. O ex-ministro terá que usar tornozeleira eletrônica. O Superior Tribunal de Justiça negou hoje um pedido de habeas corpus feito pela defesa de Edmar Santos, o ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Ele está preso acusado de desvios na área da saúde. Hoje, pelas redes sociais, o governador Wilson Witzel se manifestou sobre um possível acordo de delação premiada firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o ex-secretário. Em um vídeo publicado hoje nas redes sociais, o governador do Rio, Wilson Witzel, que enfrenta também um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, disse que não é ladrão e pede confiança do povo fluminense. Todas essas acusações levianas que estão sendo feitas contra mim é por parte de gente que não quer um juiz governando o estado do Rio de Janeiro. Não sou ladrão e não deixarei que corruptos e ladrões estejam no meu governo. Peço ao povo do estado do Rio de Janeiro que acredite, porque nós vamos vencer essa guerra contra a corrupção. Segundo informações da Rede Globo, o ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, teria feito um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. O acerto ainda não foi homologado. Edmar Santos teria prometido entregar um conjunto de provas materiais que comprovariam a participação do governador Wilson Witzel no esquema de fraudes em contratos emergenciais na área da saúde durante a pandemia de Covid-19. Ontem à noite, Witzel usou as redes sociais para se defender. O governador afirmou que ninguém pode ser acusado de qualquer irregularidade sem prova. Edmar foi preso na última sexta-feira por fraudes na compra de respiradores e equipamentos para o tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Na mesma operação, os agentes do Ministério Público apreenderam R$ 8.500.000. Parte do dinheiro estava em dólares, euros e libras esterlinas. O ex-secretário de Saúde é apontado pelo MP como líder do esquema de corrupção. De acordo com as investigações, mesmo depois de ser exonerado, ele continuou a cometer crimes. No início dessa semana, a Procuradoria-Geral da República pediu a soltura de Edmar, alegando que os crimes investigados pelo Ministério Público do Rio na Operação Mercadores do Caos, que prendeu o ex-secretário, são os mesmos investigados pelo Ministério Público Federal na Operação Placebo, que também tem Witzel como alvo. A PGR quer que os inquéritos decorrentes da operação também sejam deslocados para o Superior Tribunal de Justiça. Em nota, a PGR afirmou que o processo tramita sob sigilo. Procurada, a defesa de Edmar Santos ainda não se pronunciou. O governador Wilson Witzel afirmou em nota que desde as primeiras denúncias de possíveis irregularidades na área da saúde, determinou a imediata quebra de sigilo dos documentos e disse ainda que é papel da imprensa acompanhar e fiscalizar o que está sendo feito com os recursos públicos. A Polícia Federal cumpriu mais de 70 mandados de busca em 5 estados numa operação contra fraudes em previdências municipais. O esquema movimentou mais de R$500 milhões em fundos falsos. Desse valor, 17 milhões desfalcaram a Previdência da cidade de Rolim de Moura, em Rondônia. O Instituto de Previdência de Rolim de Moura, o Rolimprev, contratou por vários anos uma empresa de consultoria financeira para que a mesma indicasse quais as melhores aplicações financeiras para o fundo. Ao longo dos trabalhos, foi verificado que logo após os investimentos do Rolimprev nos fundos, boa parte do valor era repassado rapidamente para a consultoria e seus sócios. A prática é conhecida no mercado como rebate. Os rebates identificados perfaziam percentuais de mais de 20% do valor investido e, em alguns casos, a consultoria, então, providenciava que parte dos valores chegasse a gestores do Rolimprev. O prejuízo apurado em laudos periciais da Polícia Federal foi da ordem de R$17 milhões e 400 mil apenas para os cofres do Rolimprev. Além disso, foi observado que outros 65 institutos de previdência de todo o Brasil investiram em fundos administrados por uma das instituições investigadas nesta operação. Só no Rio de Janeiro foram 26 mandados de busca em 16 locais. Em São Paulo, 26 mandados de busca em 9 locais. E em Minas Gerais, 9 mandados de busca em 2 endereços. Os investigados serão ouvidos na sede da Polícia Federal e responderão na medida de sua participação por crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa e passiva e organização criminosa, além da lavagem de dinheiro.
De Porto Velho, Rondônia, João Ricardo para o Hit TV News. O INCOR, o Instituto do Coração de São Paulo, vai usar respiradores desenvolvidos por alunos da Escola Politécnica da USP em pacientes com o novo coronavírus. É o primeiro modelo de respirador desenvolvido no país com tecnologia 100% nacional. Ao longo do tempo e gradualmente ganharão escala e condições mercadológicas. Mas neste primeiro momento já serão utilizados 10 respiradores. Representantes da Marinha do Brasil colaboraram com a montagem dos respiradores, um total de 20 máquinas. Os equipamentos foram financiados por doações feitas pela iniciativa privada. Cada respirador tem um custo médio entre 5 e 10 mil reais. A produção nacional do equipamento pode ajudar no combate à pandemia, reduzindo a dependência externa do Brasil para a aquisição de respiradores. O presidente do Detran também participou da coletiva de hoje no Palácio dos Bandeirantes. Foi anunciado que a partir da próxima segunda-feira, o Poupa Tempo e o Detran passam a entregar RGs e CNHs emitidos antes da quarentena no estado. Até agora, 195 mil documentos já estão prontos. As entregas serão feitas pelos Correios gratuitamente. Nós estamos enviando pelos Correios 195 mil documentos entre CNHs e RGs. E uma outra grande notícia que eu acho muito importante é a retomada das aulas dos CFCs para 50 mil alunos que já tinham começado o processo de formação de condutor. Isso está sendo feito junto com a Prodesp, com um grande incremento de segurança, para que esse aluno não tenha que ir até o CFC, ele vai poder realizar isso de casa, com reconhecimento facial, com muita tecnologia, para que a gente tenha certeza de que o aluno está acompanhando essas aulas. E o Instituto do Coração de São Paulo vai receber, a partir de amanhã, 10 unidades desses respiradores que a gente acabou de ver na reportagem para ajudar pacientes com coronavírus. O aparelho, como vimos, foi criado por engenheiros e pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo. Quem tem as informações é o repórter Murilo Rincon. Batizado de Inspire, o aparelho foi criado por uma equipe de 200 pesquisadores, cientistas e engenheiros da Universidade de São Paulo para suprir a necessidade de respiradores durante a pandemia do novo coronavírus, já que os equipamentos eram exportados. Então foram nacionalizados muitos componentes, em particular os nossos 3 atuadores foram modificados, eram produtos no Brasil que foram modificados diversas vezes para atender às especificações da Escola de Medicina. Neste momento, 10 equipamentos serão disponibilizados ao Instituto do Coração, o INCOR, que fica no complexo do Hospital das Clínicas da USP. Ao todo, foram doados pela iniciativa privada cerca de 7 milhões de reais para o desenvolvimento do aparelho, que ficou pronto em 4 meses. O ventilador da USP já passou por testes com humanos. Eles foram feitos com 4 pacientes internados no INCOR entre os dias 17 e 19 de abril. E o respirador foi aprovado em todos os modos de uso. Agora, ele já está pronto para ser fabricado. Mas ainda falta a comprovação do cumprimento de uma exigência técnica feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que deve ocorrer nos próximos dias. Esse resultado que estamos inaugurando hoje, ele parece tecnológico, entretanto ele tem agregado um conteúdo resultante de pesquisas, de 20 anos de pesquisas na área pulmonar, de uma cooperação entre várias unidades da Universidade de São Paulo. Após a aprovação da Anvisa, a fabricação será feita em larga escala pelo Centro de Tecnologia da Marinha em São Paulo, que está ligado à USP. Só a universidade espera produzir de 10 a 20 respiradores por dia. E aqui na programação da Rede TV, você tem ainda mais chances de ganhar prêmios no Festival de Prêmios Pote de Ouro. De segunda a sábado, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos sorteios. E aos domingos, no Encrenca, tem a chance de levar para casa 50 mil reais em barras de ouro. Se você já era assinante, continua concorrendo e ganha automaticamente um cupom para participar dos novos sorteios. Mas caso ainda não tenha feito a sua assinatura, ainda dá tempo.
Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela e boa sorte! Olha aí, Mauro, boas novas para os pernambucanos. Os banhistas poderão voltar a frequentar as belas praias de Pernambuco a partir de amanhã, mas, claro, com algumas restrições. Sempre tem as regras, Isso, né? claro. Além disso, os bares e os restaurantes também vão voltar a funcionar no estado, só que o horário reduzido não agradou alguns setores. Ficar sem curtir uma praia esse tempo todo, sem dúvidas, foi um dos inúmeros sacrifícios dessa quarentena para os pernambucanos. Mas como os números da Covid-19 estão estáveis no Recife, a prefeitura da cidade liberou o banho de mar a partir de amanhã. Mas nem tudo é permitido. Os banhistas não podem trazer guarda-sóis, cadeiras ou isopor. Essas medidas têm como objetivo evitar aglomerações aqui na praia. Os quiosques da Orla de Boa Viagem também vão poder voltar a funcionar, mas por enquanto só estão autorizados a vender água, água de coco, sucos ou frutas. Nada de bebida alcoólica. Se liberar demais, o pessoal vai abusar e pode piorar a situação da gente. Eu acho importante porque o povo também precisa ter um lazer, né? Já os bares e restaurantes, após 4 meses de portas fechadas, vão poder voltar às atividades na próxima segunda-feira, mas com o funcionamento reduzido, das 6 da manhã às 8 da noite. Os donos desses estabelecimentos defendem a ampliação desse horário. Essas 2 horas, elas atingem frontalmente a receita do bar, do boteco. Então, aquele que abre no final da tarde e só pega à noite, esse aí foi extremamente prejudicado e uma boa parte não vai conseguir funcionar porque não vai haver espaço para a receita. O governo do estado afirmou que segue ouvindo vários setores econômicos e definindo as ações conforme os dados da pandemia e que vai fiscalizar o cumprimento dos protocolos de segurança definidos para a reabertura das atividades. Hoje, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, admitiu a possibilidade de adiamento de grandes eventos na cidade, como o Réveillon e o Carnaval. E estamos também discutindo a parada LGBT e a Marcha para Jesus. Então, os 4 grandes eventos que nós temos para esse ano de 2020, um deles vai ser totalmente online, que é a virada cultural, e os outros 3, a nossa expectativa é que nos próximos dias a gente possa anunciar o que fazer. Então já estamos discutindo com as escolas de samba a possibilidade de adiamento do carnaval e estamos discutindo também com outras prefeituras, já falei com o prefeito ACM Neto de Salvador, para que a gente possa tomar essa decisão conjuntamente, não apenas em São Paulo, mas nas principais cidades onde nós temos carnaval no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro se recupera bem do coronavírus, de acordo com o Palácio do Planalto. O segundo exame do presidente para a Covid-19 também deu positivo. Hoje, por videoconferência, Bolsonaro sancionou com vetos o novo marco legal do saneamento básico. No Palácio do Planalto, ministros e convidados. Por videoconferência, direto do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro. Assim foi a cerimônia de sanção do Marco Civil do Saneamento Básico. Primeiro evento oficial com a participação do presidente desde que ele anunciou que está com coronavírus. Jair Bolsonaro, que não discursou, fez 11 vetos no texto aprovado pelo Congresso Nacional. A lei facilita a participação da iniciativa privada na prestação de serviços de saneamento. O novo marco do saneamento básico também prevê que 99% da população tem acesso à água potável e 90% à coleta de esgoto até 2033. Esperamos aí que haja 600, 700 bilhões de investimentos nos próximos anos nesse setor. São 100 milhões de brasileiros que não podiam lavar as mãos por falta de, na verdade, falta de esgoto, 100 milhões, e falta de água limpa para 35 milhões de brasileiros. Então, isso é um avanço importante
e também isso destrava a primeira grande onda de investimentos. Também nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O ministro tem sido alvo de pressões e questionamentos pela condução da pasta durante a pandemia do coronavírus. Nas redes sociais, Bolsonaro afirmou que o general Pazuello possui mais de 40 anos de experiência em logística e administração. Disse ainda que o ministro é um predestinado, que nos momentos difíceis sempre está no lugar certo para melhor servir a pátria. Durante a tarde, veio a confirmação de que o presidente Jair Bolsonaro realizou o segundo teste para a Covid-19. O resultado positivo aponta que o vírus ainda está no organismo do presidente. Nos próximos dias, um novo exame será realizado para reavaliar a situação de Bolsonaro. De acordo com o Palácio do Planalto, o presidente tem evoluído bem ao tratamento. Desde a semana passada, quando revelou estar com a doença, Jair Bolsonaro está em isolamento no Palácio da Alvorada e tem mantido reuniões por videoconferência com integrantes do governo. Quero dizer a todos vocês, graças a Deus estou muito bem. Fui medicado desde o início com a hidroxicloroquina, uma recomendação médica para isso. Senti melhora logo no segundo dia, ou melhor, no dia seguinte. Não tive nenhuma sintoma forte, então espero que nos próximos dias faça um novo exame e se Deus quiser, dê tudo certo para a gente voltar logo à atividade. Depois de 3 meses fechada por causa da pandemia, uma loja de tecidos em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, viu as vendas aumentarem. E o segredo desse sucesso é a simpatia do dono que conquistou a internet. É ele que abre e fecha a loja todos os dias há 26 anos. Ele nunca perdeu a fé. E talvez seja esse sentimento que tenha feito a diferença na vida desse simpático senhor de 91 anos. Seu Youssef é libanês, mora no Brasil há 70 anos e é dono da loja de tecidos no calçadão Dom Pedro, no centro de Guarulhos. Como todo comércio, a loja dele também acabou fechando as portas por causa da pandemia. E quem diria, depois de 3 meses, o movimento está melhor do que antes. Seu Youssef ficou conhecido pela internet. Assim que reabriu a loja, o simpático velhinho postou uma foto no Instagram. E o que ele não imaginava aconteceu. A foto viralizou. A página ganhou 15 mil seguidores em 72 horas. E os pedidos não param de chegar. Até do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A loja, que não costuma vender pela internet, agora aproveita a oportunidade para investir no novo modelo de negócio. Tudo muito rápido, um pouco assustador, mas a gente ficou bem contente. Passamos todas as mensagens de carinho para ele, porque ele não tinha noção dessa dimensão toda que é a internet, né? Yuyu, como é conhecido, ainda não tem noção do alcance da sua história, mas está feliz com o resultado. De verdade, fiquei contente, fiquei orgulhoso com isso. Eu achei muito bom, fiquei conhecido. E se ajudar nas vendas, melhor ainda, né? Ajudou bastante as vendas. A Aline já comprava na loja, mas quando viu a foto nas redes sociais... A gente sempre fala do senhorzinho que fica no caixa, que não descansa, né? E aí, quando eu vi na quarentena a publicação no Facebook, me chamou a atenção, compartilhei com um monte de gente, curti a página deles e hoje precisei de um tecido, já lembrei daqui. E quem trabalha com o Yuyu há 25 anos só tem a agradecer. Um ótimo patrão, é um exemplo de vida, é uma inspiração para mim, né? É uma satisfação enorme estar com ele todos esses anos. Eu só tenho a agradecer a ele, sabe? Porque ele é uma pessoa maravilhosa. Simpatia é tudo. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante, morreu hoje no Recife aos 89 anos. Ele foi deputado estadual por 7 vezes e deputado federal por 3 mandatos, de 1995 a 2005, ano em que assumiu a presidência da Câmara e renunciou por causa de denúncias de corrupção em um esquema que ficou conhecido como mensalinho. Em 2009, assumiu pela segunda vez a prefeitura de sua cidade natal, João Alfredo, no Agreste pernambucano. O Brasil registrou hoje mais de 1.255.000 recuperados da Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Outras 635.000 pessoas seguem em acompanhamento. O país acumula mais de 75.000 mortes provocadas pelo vírus.
Um levantamento revelou que o Rio de Janeiro é o estado com o maior número de mortos em operações policiais. De acordo com a pesquisa, a rotina de medo, violência e morte nas grandes cidades tem cor, idade e endereço. Os mortos em operações policiais quase sempre são jovens negros moradores de periferia. Dados de 12.500 ocorrências policiais em 5 estados apontam que entre maio de 2019 e junho de 2020, 984 pessoas morreram e 712 ficaram feridas em ações. O Rio de Janeiro foi o estado com o maior número de operações, 2.772. Também teve o maior número de mortos, 483. Os números foram levantados pela Rede de Observatórios da Segurança com o objetivo de acompanhar políticas públicas de segurança e a criminalidade. Os pesquisadores constataram que em 5 dos 22 municípios da região metropolitana do Rio, todos os mortos por agentes do Estado eram negros. Todo menino negro da periferia aprende desde pequeno que tem que ter medo da polícia. Revistas humilhantes, abordagens agressivas, às vezes espancamentos e às vezes até morte. Onde estão esses números? O estudo faz parte do mapa da desigualdade, que leva em conta 40 indicadores socioeconômicos e conclui que o racismo é determinante para o abismo social existente no Brasil. Entre a população mais pobre, os negros são maioria. Entre a população que mais sofre violência policial, os negros são maioria. Entre a população que mais morre por falta de serviço público de saúde, os negros são maioria. O levantamento aponta que em todas as cidades da região metropolitana do Rio, negros morrem mais jovens do que os brancos. Na capital, a expectativa de vida é de 10 anos a menos. Em Niterói, município vizinho, essa diferença chega a 13 anos. Dona Isilmar conheceu a dor da perda de um filho para a violência policial. Em junho de 2018, Vitor Hugo de Jesus Pires, que tinha 17 anos, foi morto por PMs junto com um amigo, o ajudante de carga Vitor Oliveira, de 18. Eles foram confundidos com traficantes durante uma operação na Baixada Fluminense. Os dois foram mortos sem ter chance de apresentar um documento de identidade e de dizer que eram cidadãos de bem. Foram mortos sem ter chance de defesa nem de ser ouvidos. Bom, hora de saber como fica a previsão do tempo amanhã para todo o Brasil com a Gabriela de França. Gabi, finalmente o frio chegou com força, então quer dizer que São Paulo teve o dia mais frio, bateu o recorde de frio, é isso? Isso mesmo, Amanda, a tarde mais fria do ano, 15,9 graus. Boa noite para você, para o Mauro, ótima noite para você de casa. Olha, esse ar polar aqui em São Paulo já se afastou e até o final de semana o calor volta a marcar aí esses dias, tá? Agora, frio mesmo fez lá no sul do Brasil, gente, a gente teve aí temperaturas negativas em várias cidades, a gente vê aqui nas imagens em Santa Catarina, tudo que era água virou gelo, até a água de um reservatório, olha só, virou gelo, as roupas que estavam penduradas ali no varal também ficaram congeladas, ele vai mostrar ali uma camisa, uma calça também, muito, mas muito frio mesmo lá no sul do Brasil, viu? E olha só, amanhã o destaque agora para o sul é para o risco alto de temporal, chuva forte e volumosa, principalmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A intensidade do frio diminui, mas as temperaturas continuam baixas, mínima de 8 graus em Porto Alegre, não passa de 15, 9 graus de mínima lá em Florianópolis e com mau tempo a sensação é de mais frio ainda. Agora no sudeste do Brasil, o tempo abre mais amanhã, o sol vai aparecendo mais em São Paulo, no Rio de Janeiro, ainda pode ter algumas nuvens, mas é o sol que predomina na maior parte do tempo. Na capital paulista, gente, a madrugada vai ser gelada ainda. A gente começa nosso tour por lá, olha só, mínima de apenas 14 graus. O dia até começa mais nublado, fechado, mas no decorrer do dia o sol vai aparecendo. Até sexta-feira o sol ganha força e volta a esquentar, máxima de 26 graus. Mesma coisa no Rio de Janeiro, amanhã as temperaturas ainda ficam mais amenas, fica fresquinho, 23 graus de máxima, mas aí logo sexta-feira esquenta bem, chegando aos 29 graus e faz sol. Aliás, o sol amanhã aparece em grande parte do Brasil, o ar seco continua predominando com força aqui em todo esse amarelão, clima extremamente seco ainda aqui pelo interior, ocorrem algumas pancadas de chuva aqui na faixa norte, né? E em todo o litoral do Nordeste, tempo muito instável, aí com muitas nuvens e com possibilidade de chuva, viu? Em Salvador, atenção,
muita chuva nos próximos dias. Amanhã a máxima por lá é de 27 graus. E as temperaturas seguem altas, vai ser mais um dia muito quente entre o norte e centro-oeste. Em Palmas, 35 graus, 36 graus em Cuiabá, 34 em Porto Velho, 32 graus na capital do Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande. Qualquer dúvida, você sabe, né? É só clicar no site da Rede TV, eu fico por aqui. Amanhã eu trago mais informações do tempo. Combinado. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigado, Gabi. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, proibiu a biometria nas eleições municipais deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. A decisão segue as recomendações de uma consultoria sanitária que presta serviço ao tribunal. Os técnicos consideraram que a leitura biométrica não higienizada corretamente e a aglomeração podem aumentar a possibilidade de infecção. As eleições municipais foram adiadas em razão do avanço da Covid-19 pelo país. Conforme definido por emenda constitucional, o primeiro turno das votações das eleições acontecerá no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. E por falar em eleições, foram definidas as novas datas dos debates que a Rede TV vai realizar com candidatos à Prefeitura de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os debates precisaram ter suas datas redefinidas devido ao adiamento das eleições por causa da pandemia. Com isso, o primeiro debate em São Paulo está marcado para o dia 25 de setembro. Caso haja segundo turno, um novo debate será feito com os dois candidatos mais votados no dia 24 de novembro. Já no Rio de Janeiro, o primeiro debate será no dia 29 de setembro. Se houver segundo turno, um novo debate será realizado no dia 25 de novembro. Os debates serão multiplataforma e poderão ter perguntas enviadas pelos telespectadores aos candidatos. A transmissão será feita também no portal da Rede TV, no Facebook, YouTube e Twitter. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que a operação das Forças Armadas na Amazônia pode ser prorrogada até o fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Mourão, que também é presidente do Conselho da Amazônia, reafirmou o compromisso do governo com o combate ao desmatamento e defendeu o fortalecimento dos órgãos de fiscalização. Nós precisamos ter um planejamento para a recuperação da capacidade operacional dos órgãos de fiscalização, porque eles perderam pessoal por aposentadoria, estão com seus efetivos reduzidos, e nós precisamos aumentar essa capacidade deles. Deixar claro, mais uma vez, o compromisso firme do Estado brasileiro, representado pelo governo do presidente Bolsonaro, com a preservação e a proteção da Amazônia e o desenvolvimento dessa área do país. Esse é o nosso compromisso. Vamos buscar reduzir ao mínimo aceitável os índices de desmatamento e queimada, demonstrando com isso à comunidade internacional e à sociedade brasileira esse nosso compromisso e deixando claro que desmatamento zero e desenvolvimento econômico não são excludentes, muito pelo contrário. A equipe econômica do governo Bolsonaro divulgou hoje as novas projeções para este ano. O governo diminuiu a previsão da inflação para 2,09% pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Já a previsão de queda no Produto Interno Bruto para este ano se manteve em 4,7%, é uma recessão de 4,7%, e já para 2021 o crescimento da economia foi estimado em pouco mais de 3%. E nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite e até amanhã.